Olá pessoal, me chamo Marco Paulo Marinho, sou da Coeso e aqui a gente vai bater um papo sobre gestão estratégica, que é um modelo de gestão que leva todo e qualquer tipo de organização a sair de um ponto que ela se encontra no momento para um ponto que foi pré-determinado, pré-escolhido, planejado. Tanto é que nesse modelo de gestão ele desenvolve-se por meio de planejamento estratégico e esse planejamento estratégico ele culmina num documento chamado plano estratégico. Então aqui a gente vai conversar bastante sobre cada uma das etapas do planejamento estratégico e como você pode ter uma organização que está completamente alinhada à tua estratégia previamente determinada. Bem, primeiro vale entender que todo e qualquer processo de estratégia, ele inicia por meio de um diagnóstico. Um diagnóstico nada mais é do que uma ferramenta de gestão que, através de questionamento e variáveis, levam você a entender a tua organização como está no momento atual. É como se você fosse no médico e o médico, ao fazer um diagnóstico, desse o que é que você está, como é que estão tuas taxas, tudo certinho, o que é que precisa fazer para melhorar. Se ele identificar algum ponto de melhoria ali, ele vai passar um tratamento para melhorar. Esse é um processo que é comum no dia a dia do ser humano, o diagnóstico, mas que precisa ser implantado nas organizações, seja ela com ou sem fins lucrativos, seja ela organizações públicas ou organizações privadas, mas é muito importante que exista uma frequência na aplicação de diagnósticos para analisar a situação atual e o que existe para mudar. No caso da Coeso, nós temos um diagnóstico que esse diagnóstico ele é aplicado com cerca de 95 variáveis. Essas variáveis você consegue mensurar a cada nova aplicação de diagnóstico onde você está em relação ao momento anterior, se você evoluiu, se você não evoluiu, e vale a pena que vocês tenham essa cultura, esse costume, para que a tua organização ela possa crescer, possa se desenvolver e em pouco tempo alcançar os melhores resultados possíveis. Eu sou gestor junto com a Ana Carla da Associação Empreender, e a Empreender é uma associação que em 5 anos tem resultados extremamente relevantes dentro do processo de gestão. Nós temos premiações nacionais, premiações internacionais, prêmios como Fundação Banco do Brasil, como Itaú Unicef, premiações como Associação Brasileira de Recursos Humanos. Todos esses prêmios, eles identificam o modelo de gestão, o modelo de negócio, o que nós temos, a forma como agimos e, de alguma forma, autentica, nos certifica de que é um processo que é aprovado, que pode ser replicado, que pode sim ter um impacto muito maior. E olha que a gente está considerando que o tempo da Empreender em comparação a muitas outras organizações é um tempo pequeno. A Empreender é nova, ainda é uma criança, com apenas 5 anos, mas que já tem muitos resultados, que tem seus balanços sociais a cada ano, representam muita evolução, muito crescimento, porque a forma dos gestores pensar e replicar para suas equipes de coordenadores, de supervisores e de operacional, aqueles que estão lá, os voluntários, que estão no front mesmo, impactando a vida de jovens e de crianças e adolescentes nas periferias, a gente vê que existe aí um alinhamento, e esse alinhamento é muito importante. Então o primeiro passo a se fazer um processo de estratégia está na definição de um diagnóstico, e que isso vire rotina na tua organização. Esse diagnóstico também serve para identificar se a tua organização ela tem fundamentada, conceituada e descrita a filosofia dela. Porque essa organização ela é uma pessoa, ela é uma pessoa jurídica e com personalidade jurídica ela tem uma personalidade própria. E é nisso onde entra a filosofia. A filosofia é quem é a tua organização. Tendo esse pensamento de quem é a tua organização, a gente define fatores básicos como a missão. A missão é algo que representa o que a tua organização é. E é muito importante a definição da missão, porque é através dela que você não se permite fugir da rota. É muito comum que organizações sociais, por exemplo, elas tenham uma missão, mas à medida que vão surgindo demandas, problemas, as pessoas, os gestores começam a executar
também a realização de outros problemas, e quanto mais novos problemas vão surgindo e você tentando realizar, mais longe da tua missão você está e menos resultados que deveriam acontecer acontecem, porque você termina agora fracionando a tua força para outras missões. Então, definir a missão não é só escrever ela num papel, deixar escrito na parede. É conceituar ela de algo que não seja só alta gestão. A missão ela deve ser construída por meio de uma equipe, a tua equipe, da tua tática, o teu operacional, a tua estratégia. Todo mundo deve identificar se é possível, se é desafiador, se é motivador esses teus objetivos, essa tua filosofia. Então, primeiro que a gente vê aqui é a missão. A missão é a base para que não só você, porque a missão, a filosofia de um modo geral, ela serve muito mais para os outros do que para você. Você sabe muito bem, sendo você o criador da empresa ou da organização, para que ela nasceu, qual é o teu objetivo, o que é que está na tua mente, qual é a tua visão de futuro. Mas a equipe, os voluntários, funcionários, as pessoas que estão na tua equipe, elas talvez não pensem igual a você. E para que pense igual a você, precisa ter um modelo a seguir. E esse modelo a seguir, ele é fundamentado, acima de tudo, na filosofia. Então, primeiro, a característica, a missão primordial para que a tua organização alcance grandes resultados. O segundo aspecto da filosofia está na visão, onde você quer chegar. Isso tem que também estar alinhado. Assim como a missão, toda a equipe precisa entender o que ela é, precisa saber qual é a missão, precisa saber qual é a visão, precisa saber onde a organização quer chegar. É através da visão que, principalmente quando você coloca um tempo lá, você prevê em ser algo dentro de 1 ano, dentro de 2 anos, você consegue identificar que o tempo está passando, você não está alcançando aquele resultado e é o momento de correr para atender, para atingir, é aquele momento que você consegue se policiar e é através do qual você corre, você coloca objetivos para alcançar um resultado muito melhor. E aí entra o outro aspecto também da filosofia, que são os valores. Os valores são características que definem a tua organização como pessoa do ponto de vista de como ela se propõe a se comportar no mercado. E é muito importante também porque o teu consumidor, o teu colaborador, a tua equipe precisa entender como agir ou o que irá receber da organização, porque está tudo muito bem fundamentado de como ela irá se comportar. Então os valores são definidos por palavras-chave que identificam, ou frases-chave também, que identificam as características pelo qual as pessoas podem cobrar o desempenho da tua organização. E o outro é a questão de política, outro aspecto muito importante, políticas, normas e diretrizes. Políticas é o que pode e o que não pode ser feito. Tudo isso tem que ser muito bem alinhado, tem que ser definido. O que você acha que é devido para a sua organização, talvez os seus colaboradores não entendam também isso. Então, quando está fundamentado, está escrito, está decretado, isso vira ali uma rotina que leva a tua organização aos melhores resultados. A partir do momento que você fez um diagnóstico para identificar se tem, você vai identificar fatores como: tem a filosofia escrita? É acessível não só ao líder, mas à equipe e à sociedade civil? Se alguém da sociedade civil quiser saber hoje sobre a tua missão, a tua visão, os teus valores, ela conseguiria de forma fácil, sem precisar entrar em contato contigo ou com alguém da tua equipe? E outra coisa também muito importante é se tudo isso foi alinhado e consensado pela equipe de um modo geral, não só pela alta liderança. E se você realmente consegue descrever, assim como tua equipe, a tua missão, a tua visão, os teus valores, as tuas políticas, sem precisar estar consultando coisas. A maior preocupação que nós temos como consultores é que nada disso que seja definido seja engavetado e nunca seja executado. Uma organização que cresce é aquela organização que põe em prática tudo aquilo que planejou. A partir do momento que você faz um diagnóstico e que você faz a análise das suas variáveis de filosofia, se existe ou não a definição, esse é o momento importante que é da definição dos objetivos. Para chegar na visão, precisa ser traçado objetivos. Pode ser 5, 10, 20, 100, 1000, 2000, quantos objetivos forem. Mas cada um desses objetivos você tem que entender e precisa alinhar de forma
objetiva, porque objetivo é ser objetivo. Às vezes eu coloco assim, eu pergunto a pessoas na sala de aula sobre o que é que você considera, qual é o teu objetivo de futuro? Aí a pessoa diz, meu objetivo de futuro é passar num concurso. Tá, mas isso não é objetivo, é qualquer concurso, é em qualquer lugar, é em qualquer momento, é daqui a 50 anos. Não, professor, é o concurso de tal lugar, daqui a 2 anos, e que eu tenha tal posição. Aí começa a ser objetivo. Mas para alcançar esse objetivo, quais são os micro-objetivos que te levarão a esse resultado? Esses micro-objetivos são chamados de meta. E tanto os objetivos quanto as metas precisam ser traçados de uma maneira SMART. Ser SMART significa você ser específico, ser simples, ser mensurável, ser temporal, realizável, realista, atingível. São características muito importantes para que o teu objetivo ou os teus objetivos sejam alcançados. Outro aspecto agora, traçados objetivos quais são os indicadores de desempenho que mostram que estou alcançando cada um dos objetivos. E aí vocês vão ter que identificar variáveis e indicadores numéricos para mostrar o que é 100% dessa tua meta, o que é 50%, o que é 200%, o que é a efetividade do teu negócio, a eficiência e a eficácia. A partir do momento que se traçou objetivos, essa é a hora de identificar se é possível realizar esses objetivos. Será que é possível alcançar um objetivo do ponto de vista interno? Será que eu tenho força suficiente para alcançar esse objetivo? Ou será que eu tenho fraquezas que impactam eu alcançar esse objetivo? As minhas forças e fraquezas são algo extremamente importante de identificar. Por exemplo, os recursos que eu tenho são capazes de atender às necessidades de resolução desse objetivo, de atingimento desse objetivo? As pessoas estão capacitadas para isso? Eu tenho dinheiro para isso? Eu tenho espaço para isso? O local que eu estou aqui é um local acessível para esse meu objetivo? Tudo aquilo que você identificar que é possível ser controlado por você são variáveis internas. E essas variáveis internas, elas são consideradas forças ou fraquezas dentro de uma ferramenta chamada análise SWOT, uma ferramenta que identifica fatores externos, fatores internos, vê as relações que existem entre eles e traça um plano de ação para alcançar os resultados desse mapeamento que foi desenvolvido. A partir do momento que você traça agora os objetivos e identifica se é possível realizar do ponto de vista interno, vale a pena agora você identificar, é primordial na verdade, você identificar a análise PESTEL. É uma análise que é um acrônimo que está focado em palavras em inglês, muito próximas ao português também, mas que envolve você analisar a política. É possível politicamente realizar esse objetivo? Lembra que política tem a ver com grupos, não necessariamente é um grupo do governo, pode ser um grupo do local, um grupo do bairro, um grupo da igreja, um grupo da localidade. Então é possível, é interesse do coletivo que esse tipo de ação seja feito. E aí você precisa entender muito bem o que é que aquele povo, aquele grupo, como é que ele se comporta e o que é que politicamente é interessante para que de repente não haja um problema muito sério e que a tua organização, a tua empresa, a tua marca, ela na verdade no lugar de ser bem vista no mercado, ela seja mal vista. Outra análise a fazer é lei. É possível que a legislação ela tenha fatores que proíbam o desenvolvimento do teu negócio ou que peçam que o teu negócio seja adaptado a características legais próprias. É muito importante que você tenha entendimento pleno das suas leis, as leis que regimentam o teu negócio, as leis que regimentam o teu segmento e principalmente quais são as possíveis políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para virar lei em momento futuro. Se você consegue prever isso, você vai sair na frente de muitos dos teus concorrentes ou de pessoas que promovem a mesma coisa que você promove também. Outro fator a ser analisado é o fator tecnologia. Quais são as tecnologias que já existem hoje que vão facilitar, pode ser uma grande oportunidade para o teu negócio ou pode ser uma grande ameaça para o teu negócio. Quando a gente diz, por exemplo, com a tecnologia uma ameaça, é quando eu tenho um negócio, por exemplo, e surge uma nova máquina que fabrica o mesmo negócio que eu, muito mais rápido e a um preço muito acessível, eu não fico sabendo disso e toda a minha concorrência compra dessa máquina e começa a fabricar mais do que eu, com um custo muito menor e eu sem saber as coisas que estão surgindo simplesmente, eu fico para
para trás no mercado. Por isso que uma das coisas que eu digo muito é que você precisa visitar feiras, congressos, tudo aquilo que envolver o teu segmento de negócio para ver quais são as novas tecnologias. Não pode ser só aqui no teu local, na tua cidade, pode ser no estado todo, pode ser em outro estado, pode ser em um outro país. Identifica essas feiras, vê o que está acontecendo no futuro, analisa muito sobre as redes sociais, dá uma olhada lá no YouTube, procura no Google quais são as novas tecnologias que estão surgindo e a partir daí você vai ter muito mais dados para municiar as suas decisões. Outro fator muito importante a se identificar é a questão demográfica, né, que envolve características da população, idade, faixa etária da população, número de homens ou de mulheres, de gênero, questão de etnia, características próprias de urbanização, de quantidade de pessoas por domicílio, por local, por localidade. Tudo isso é muito importante também para você tomar as melhores decisões, identificar se é possível que esse objetivo traçado seja o melhor objetivo ou existam outros objetivos para serem desenvolvidos. Outro fator muito importante também a ser analisado é a característica cultural. Será que a cultura do local que você está, a cultura do local de abrangência que está abrangendo a tua organização, ela é suscetível ao teu produto, ao teu negócio, ao teu objetivo? É muito importante você identificar como o mercado se comporta, como as pessoas se comportam, para que a partir daí essas informações elas sirvam para anular objetivos que tinham sido mal formulados ou criar novos objetivos que você tenha muito mais efetividade. É muito importante, gente, que as ferramentas de gestão sejam aplicadas no teu negócio, na tua organização, para você obter os melhores resultados de um modo geral. Agora, feitos os objetivos e analisado o cenário, você precisa traçar 3 cenários possíveis. Um cenário em que a minha visão, no período que eu coloquei, ela não foi atingida, o que é que eu preciso fazer? Se ela foi atingida, o que é que eu preciso fazer? E se ela foi atingida acima da expectativa, o que eu irei fazer também? É a partir disso que eu começo agora a me projetar para cenários, e aí envolve a projeção de cenários. Outro fator que a partir de agora a gente deve fazer é, tendo feito essa análise de ambiente, ver se os objetivos são possíveis ou não. Então, digamos que daqueles 100 objetivos que eu tracei, apenas 50 sejam possíveis de ser feitos. Olha aí, vê, você teve agora uma redução de possibilidade de erros, porque antes de colocar a mão na massa, você foi fazer uma análise e viu que muitas dessas coisas não seria possível por uma série de outros fatores. E é a partir daí onde entra o planejamento estratégico. Aqui a gente começa a escrever todas as nossas estratégias e entrar o plano de ação. O plano de ação é um processo que serve para toda meta feita. Todo objetivo feito tem que ter um plano de ação. E o plano de ação que a gente utiliza na metodologia Coeso é o 5W2H. É aquele método que leva você a identificar o que é que deve ser feito, quem são as pessoas que irão fazer cada um das metas, cada um dos objetivos, quando é que isso deve acontecer, qual é a data exata, qual é o período exato, quanto custa fazer isso, e aí entra agora a planilha de orçamento. Além disso, também fatores de o porquê deve ser feito e como deve ser feito. Essas variáveis, esses fatores de mapeamento de processo fazem com que identifiquemos se a nossa organização vai alcançar os resultados e como deve ser feito para alcançar esses resultados.